Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda mais uma vez você, minha querida amiga aluna aqui do curso de Informática para Concurso Público completo no YouTube, sendo replicado no euvopassar.com.br e no beabyte.com.br. Vamos para a aula de número 43 do módulo de planilhas eletrônicas Excel e Calc com questões, ok? Vamos ver questões, mais questões a partir da questão número 130. Vamos tirar aqui o nosso background, né? Nossa tela de trás. Cadê? Tá aqui, desliguei. Vamos para as questões. Minha janela, vou aparecer pequenininho agora. E questão 130, observe a planilha a seguir sendo editada pelo Excel 2010 em sua configuração padrão. O que nós temos aqui é uma planilha simples, o valor obtido na célula D1, quando preenchida a expressão igual soma de A1 até C1. Pelo amor de Deus, eu quero aqui na célula D1 igual soma de A1 até C1, igual soma daqui até aqui. Então 5 mais 3 mais 2, 10, resposta letra B. Não preciso me preocupar mais com isso, certo? Questão 131. Poxa, essa foi rápida, não foi, João? Foi. Vamos ver se a gente consegue concluir rapidinho, né, nossas questões aqui. 131. É possível aumentar ou diminuir o zoom aplicado no planilha do Excel em sua configuração padrão, usando qual tecla? Shift e apertando o botão direito do mouse, Alt e deslocando a roda do mouse, né? Qual é a combinação aqui que permite? Muito provavelmente é com a roda do mouse. Então pode ser a letra C e a letra D. Eu acredito que seja com a roda do mouse. Estamos na questão 131, confirmando aqui letra D, Ctrl e deslocando a roda do mouse, certo? Mas veja só, eu não posso testar isso com vocês com certeza, porque o meu Excel, ele está colocado aqui dentro de uma máquina virtual, não sei se ele vai aceitar isso. Deixa eu ver se ele vai aceitar isso, mais ou menos. Esse é um zoom que eu estou usando, agora vamos ver se ele aceita nenhum outro. Não, realmente, opa! Realmente, pessoal, não tá. Deixa eu ver aqui. Volto para o Excel, pronto. Eu não consigo replicar isso aqui da forma como eu estou, porque o meu Excel não é num computador separado, não. Meu Excel, ele roda dentro de uma janela. Quer ver? Eu vou mostrar a vocês, o meu Excel, ele funciona dentro do meu Mac, ó. Então, a minha janela, o Excel é uma janela dentro do meu Mac, tá? O Windows inteiro está rodando, a máquina Windows inteira, você percebe, ó, lá embaixo o que está acontecendo com a barra de tarefas do Windows, ela se mexe, então meu Windows é uma janela dentro do meu computador. Aí tem alguns probleminhas aqui com relação a teclas de atalho, mas a gente não confirma aí a resposta como letra D, tá? Testa aí no teu Excel para ver Ctrl e a rodinha do mouse. No Excel 2010, em sua configuração original, as planilhas consistem em colunas, linhas e células. Analise as seguintes perguntas. Qual dos elementos citados tem cabeçalhos em ordem alfabética, começando com A, B, C e assim por diante? Colunas, certo? Portanto, a resposta só pode ser B ou D, certo? Aí o que acontece? Depois das 26 letras do alfabeto, o Excel continua o cabeçalho desse elemento com quais indicadores? De AA, AB, AC, AD até AZ. Então a resposta é essa. Ele está dizendo aqui que ele vai e começa a contar A1, B1, C1. Isso não é isso. Essa contagem aqui é contagem de célula, certo? Então, portanto, a resposta é letra B, certo? 133, observe a planilha a seguir, preenchida por meio do Excel 2010. Então, a pergunta é: qual o valor obtido na célula A4 após preenchida a seguinte expressão? Um detalhe. Estamos trabalhando com a função soma-se de A1 até C3, certo? De A1 até C3. Perceba, a função soma-se normalmente é escrita com dois intervalos. O intervalo do critério, depois vem seguindo o critério e depois o intervalo da soma. O que nós temos aqui é apenas o intervalo do critério e o critério, certo? Então, nós não temos o terceiro argumento, que é o intervalo da soma, que indica quais números serão somados. Já que ele não existe, então a gente entende que intervalo do critério e intervalo da soma são a mesma coisa.
Portanto, a função soma-si vai analisar de A1 até C3 todos os valores menores que 5 e vai somá-los. Portanto, 1 é menor do que 5, sim. 2 é menor do que 5, sim. 5 não é menor. 10 não é menor. 3 é menor, sim. 12 não é menor. A soma dos 3 dá 6. 1 mais 2 mais 3, 6 é a resposta da função soma-si. Normalmente, a função soma-si é escrita com 2 intervalos paralelos, normalmente, ok? Vamos lá, questão de número 134. No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, a célula A1 exibe o valor menos 345,456. Um usuário selecionou essa célula e formatou como moeda, sendo que a partir dessa ação passou a ser exibido um bocado de jogo da velha no lugar do número. Sobre essa situação é correto afirmar que sempre que uma coluna apresenta, uma célula qualquer apresenta vários sinais de jogo da velha, é porque tem um valor numérico ali que não coube na coluna. Então a coluna é muito estreita para apresentar o número. Você teria que puxar a coluna e afastar um pouquinho mais, tornando-a mais larga para conseguir apresentar o número inteiro. Portanto, o valor presente na célula não suporta nova formatação, falso. O símbolo exibido indica um valor negativo, falso. A célula não é suficientemente larga para exibir os dados, essa é a resposta. A célula não é suficientemente larga para exibir os dados. Célula está bloqueada, não. O número presente da célula possui 3 casas após a vírgula e não pode ser representado como moeda, falso, porque na hora que você coloca como moeda, ele vai ser apresentado com 2 casas, automaticamente. É realmente porque o troço não coube na célula, ok? Questão número 135, a resposta, portanto, é a letra C. Questão 135 agora, a resposta é a letra C da 134, ok? Da questão anterior, 134. A 135 agora, nós temos, para se criar uma macro no Excel 2010, deve-se clicar no botão gravar macro, que se encontra no grupo código da guia. Aí você vai assim, pô, qual é a guia onde está o grupo código? Porque a pergunta é essa, qual é a guia onde está o grupo código, certo? Olha só, vamos dar uma olhada lá no Excel. O Excel nós temos aqui exibição, né? Revisão. Vamos procurar aqui com vocês também, certo? Até agora nada. Layout da página não. Inserir macro. Cadê macro? Não tem. Página inicial não tem. Bom, a única saída que nós temos aqui para a nossa pergunta é o seguinte. A gente já viu em dados, fórmula, inserir. Não tem uma guia chamada macro. Não existe. Não achamos em dados, fórmula, inserir. A única resposta para a gente é essa aqui. Desenvolvedor. Mas, João, peraí, um instantinho. Não existe essa guia desenvolvedor. A gente procurou lá em cima e não existe. A guia desenvolvedor existe, mas ela precisa ser habilitada. Porque é a guia em que você pode ter acesso a ferramentas para programar dentro do Excel, entre as quais a ferramenta macro. Portanto, a resposta é desenvolvedor. Como eu não habilitei ainda a guia desenvolvedor no meu Excel, porque eu não uso ferramentas de programação, então o meu Excel também não tem, certo? Então a guia desenvolvedor ela existe, ela precisa ser habilitada nas opções do Excel para ela aparecer, mas normalmente ela não aparece. Portanto, macro, gravar macro dentro do grupo código está dentro da guia desenvolvedor, ok? Letra A. Questão 136. Utilizou-se, né? Alguém utilizou-se a seguinte fórmula. Alguém utilizou, né? Utilizou-se. Índice de indeterminação do sujeito. Esse se aí. Não se sabe quem é o sujeito. Ele é indeterminado. Utilizou-se a seguinte fórmula na célula A1 de uma planilha elaborada no Excel 2010. Certo? Bom, se B1 igual a menor que hoje, então apresente A. Olha só, eu vou copiar esse negócio aqui. Desculpem. Vamos trabalhar com essa função aqui.
Ok. Pronto. Então, veja só. O que nós temos aqui para a nossa função se começa aqui, termina aqui, certo? Então, tem um teste aqui. Se B1 for menor do que hoje, esse é o nosso teste. Eu vou chamar de teste 1. O ponto e vírgula. E aqui nós temos o valor verdadeiro 1. Ou seja, caso o teste 1 seja verdadeiro, então a resposta já vai ser A. Se não, ou seja, caso o teste 1 seja falso, nós temos aqui, ó, isso tudo é o valor falso 1. O valor falso 1 é, como podemos ver, uma outra função si, que começa aqui e termina aqui. Que ela tem um teste 2, que só vai ser executado caso o teste 1 seja falso. Tem um valor verdadeiro 2. E tem um valor falso 2, ok? Então, a pergunta é, se B1 for menor do que hoje, o que é hoje? Hoje é a data de hoje. Então, B1 ser menor do que hoje significa ontem ou antes. Então, qualquer valor menor do que hoje é ontem ou antes, certo? E aqui, B2 maior ou igual a hoje. Se B2 for maior ou igual a hoje, então aparece B, certo? Se isso aqui for verdade, aparece B, certo? Se isso aqui não for verdade, se for falso, vai aparecer C. Então, eu vou testar duas células, certo? Se a célula B1 apresenta uma data que é equivalente a ontem ou antes, então vai aparecer A, certo? Se a célula B1 apresenta um antes, apresenta hoje ou depois, aí ele vai fazer análise com B2. Certo? Se B2 for maior ou igual a hoje, ou seja, se B2 é equivalente à data de hoje ou posterior, a data de hoje ou futura, então aparece B, certo? Se no caso B2 for antes de hoje, se B2 for antes de hoje, aparece C, certo? Então, B1, certo? B1. Se B1 for antes de hoje, já aparece A. Se B1 não for antes de hoje, então vai se fazer um outro teste com B2, certo? É isso que vai acontecer. Vamos lá. Então, supondo que a data de hoje é 8/2/2014, para que a letra C seja apresentada na célula 1, é suficiente que, olha só, o C só vai aparecer se isso for falso e se isso for falso, certo? O C só vai aparecer se os dois testes foram falsos. Então, B1 tem que ser maior ou igual a 8/2. Certo? Então, imagina, B1 igual a 8/2. Bom, B1 igual a 8/2, no mínimo. No mínimo, B1 igual a 8/2. Certo? Então, isso aqui está valendo, isso aqui está valendo e isso aqui está valendo. B1 sendo igual a 7/2, B1 sendo igual a 7/2, já seria isso aqui verdadeiro, o que responderia com letra A. Portanto, nem a letra B nem a letra D estão certas, ok? Agora, é necessário que B2 também seja falso. B2 maior ou igual a hoje, ou seja, B2 tem que ser menor do que 8. Isso aqui está errado e isso aqui está errado. B2 tem que ser menor do que 8. Menor do que 8/2 de 2014, certo? Menor do que 8/2 de 2014. Ok? Portanto, resposta letra E. Confirmando 136, letra E, beleza. Um pouco grandinha, mas bem interessante. Ok, questão 137. Questão 137 diz o seguinte: em uma planilha elaborada no Excel 2010, a célula A1 possui a palavra casa e a célula B1 possui a palavra amarela. Uma fórmula pode ser colocada na célula C1 de modo que ela seja exibida, que ela exiba o resultado da concatenação dos conteúdos das células A1 e B1, exibindo casa amarela com um espaço entre as palavras. Bom, para você concatenar,
você vai fazer o seguinte. Você pode usar uma função chamada concatenar, certo? Concatenar, aí você vai botar A1, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, e B1. Se você usar a função concatenar, funciona. Você vai juntar casa, espaço, amarela. Certo? Não pode esquecer de tal espaço, óbvio. Mas outra forma de fazer é usando o símbolo de concatenação, que é assim. Você vai botar A1, é comercial, abre aspas, espaço, fecha aspas, é comercial, B1. Note, isso aqui é a indicação de um espaço em branco, abre aspas, espaço, fecha aspas, é a indicação de um espaço em branco. Portanto, letra B é a nossa resposta, a única resposta correta para isso, ok? João, 20H, por que 20 horas? Não, é porque é o código lá da posição do teclado, é absurdo. É coisa de nerd, o cara que fez uma questão dessa é nerd, ele é o cara que não tem vida social não, o cara que propôs essa questão aqui não, certo? Saiu eu, voltei, era para eu voltar, era para sair a caneta, certo? Resposta letra B. Ó, um detalhe aqui só avisando a vocês, lembrando, antes da gente chegar na questão 138, se você tem interesse em estudar focado para concursos da polícia, polícia civil, polícia militar, polícia federal, polícia legislativa, polícia penitenciária, qualquer tipo de polícia, nós temos um site próprio para isso, para vocês, é o euvoupassarnapolicia.com.br. Se no teu estado, na tua cidade, na guarda municipal da tua cidade vai ter concurso, procura aqui no euvoupassarnapolicia.com.br e avisa a gente. Né? João, ó, vai ter concurso para a guarda municipal aqui de Salvador, eu queria um curso para isso, será que dá para fazer? A gente monta um curso focado na polícia, na Guarda Municipal de Salvador, por exemplo. Então, www.euvoupassarnapolicia.com.br. E lembra bem, sempre quando a gente abrir algum curso, a gente vai sempre oferecer um preço promocional de 50% de desconto para os 100 primeiros que se inscreverem. Então é assim, saiu esse concurso para a Guarda Municipal de Salvador. A gente abriu um curso aqui, ó, para a Guarda Municipal de Salvador. Os 100 primeiros que se matricularem já vão ganhar 50% de desconto. Pode ter certeza. Então fica de olho, fica ciente. Por enquanto nosso foco está lá agora, junho de 2015, já começamos curso preparatório para a Polícia Militar de Pernambuco, porque são 1.500 vagas aprovadas pelo governador Paulo Câmara, tá? É um curso de 130 horas de duração e mais um simulado de véspera que vai ser apresentado nas vésperas da prova, quando a gente chega. Quando a prova estiver chegando, faltando um mês, a gente lança um simulado para você fazer, para se preparar com tranquilidade, saber como é que está a tua preparação, ok? E um detalhe, sempre que a gente lançar um curso antes de um edital, a gente garante a você a atualização gratuita. O que é atualização garantida sem custo? Se o edital trouxer alguma coisa nova, uma matéria diferente, um assunto novo, a gente coloca no curso sem custo algum para todas as pessoas que já se inscreveram. Para quem já se inscreveu, João, me inscrevi, tinha 130 horas no curso. Ok, beleza. Mas aí o edital pediu direitos humanos, o edital pediu não sei o que, aí adicionaram 20, 30 horas no curso. Não tem problema, você vai ganhar sem custo algum se você já fez essa inscrição, ok? Então procura lá, www.euvoupassarnapolicia.com.br e a gente vai trabalhar agora na questão de número 139, ok? Aliás, é 138 agora. Saiu, tô aqui. A tabela a seguir, estudada no Excel 2010, apresenta o consumo de água, coluna B, em função da temperatura ambiente, coluna A, de uma cidade. Os dois gráficos a seguir foram elaborados a partir dessa tabela, por meio da seleção de todos os elementos das colunas A e B simultaneamente. Escolha a escolha de tipos de gráficos permitidos pelo Excel 2010. Então, essa planilha gerou esses dois gráficos aqui, certo? Então, qual é a diferença aqui, né? Então, dentre os dois tipos de gráfico do Excel, é correto afirmar que o primeiro é um gráfico, ambos são gráficos de dispersão, ambos são gráficos de tendência, ambos são gráficos de ações, o primeiro é um gráfico de coluna, o segundo é um gráfico de linha, o primeiro é um gráfico de dispersão, o segundo é um gráfico de linha. Olha só, o que eu tenho aqui é um conjunto com duas colunas com conjuntos numéricos, certo? Aqui é uma coluna que tem números, certo? Aqui é uma coluna que tem números, ok? Normalmente, quando se faz um gráfico no Excel, a gente normalmente tem
valores textuais aqui, como por exemplo, janeiro de 2008, fevereiro de 2008, março de 2008, alguma coisa que faça um desenho desse ter uma noção de tempo. Então, normalmente é isso, certo? Ó, normalmente o gráfico que é desenhado em função do tempo, normalmente. Mas o que nós temos aqui é um gráfico com duas colunas numéricas, certo? O gráfico mais simples, meu Deus, não era para tirar isso aqui. O gráfico mais simples é esse aqui. Veja só, esse aqui é um gráfico de linha. Cadê? Isso aqui é um gráfico de linha. O segundo é um gráfico de linha, porque ele mostra uma espécie de passagem no tempo, só que não é tempo. Esse eixo aqui não está mostrando tempo, está mostrando os índices com base na posição das linhas. Quer dizer, eu tenho 9 linhas de dados, e aí o dado da primeira linha é o seguinte, o consumo de água está aqui, 70 e pouco, 80 eu acho, e a temperatura está aqui, bem abaixo. Então aqui a temperatura vai subindo, certo? Um pouquinho, e o consumo de água vai subindo quase que exponencialmente. Então, perceba que cada dupla de dados é coincidente aqui com um valor abaixo. Ó. Cada dupla de dados. Ok? Então, esse gráfico aqui é um gráfico de linha. Ele interpretou as duas colunas como colunas numéricas. Agora, olha só o que está acontecendo aqui. Esse gráfico aqui, ele interpretou a variação da água com base na temperatura. Então, o que está aqui embaixo é a temperatura. Ele pegou a primeira coluna numérica e transformou ela em eixo. Ó, 18 graus, 20 graus, 22 graus, e aí vai, não sei o que, 30 graus, e aí vai, ó. Tá vendo? Então, você percebe que esse eixo que está aqui embaixo é formado não pela sequência ou pela quantidade de sequências. Esse aqui é formado pela quantidade de dados. São 9 dados na tabela. Aqui é com base na temperatura, tanto que a única linha desenhada foi a linha do consumo de água, ó. Então, um gráfico que pega duas colunas e usa uma delas como eixo, duas colunas numéricas, um gráfico que pega duas colunas com dados numéricos para fazer uma relação, transformando uma delas em eixo, é um gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão ele é diferente do gráfico de linha por isso, porque o gráfico de linha ele desenha valores numéricos como linhas, certo? O gráfico de dispersão desenha um dos valores numéricos como eixo, certo? E aí faz a associação do outro valor numérico, ok? Essa é a diferença principal. Portanto, resposta letra D. Tá? Ok. Questão 139 é uma questão parecida, é baseada na mesma ideia, certo? A tabela ao lado, elaborada no Microsoft Excel 2010, apresenta o consumo de água, coluna B, em função da temperatura ambiente, coluna A, em uma cidade, considerando-se o consumo de referência é 110. Então, o consumo de referência, vamos chamar de consumo base, é esse aqui, certo? Aí, considerando que o consumo é 110, acrescentou-se a coluna C, que apresenta a variação do consumo em relação ao valor de referência. Uma possível fórmula que permite calcular a variação do consumo em relação ao consumo de referência para a temperatura 32. Ou seja, qual é a fórmula que eu usei aqui? Supondo que a formatação da coluna C seja percentagem, com uma casa após a vírgula. Então, qual é a fórmula que eu escrevi aqui? Bom, a fórmula que eu escrevi aqui é a seguinte. O que eu quero saber é o quanto de percentual eu tenho em relação ao início, né, ao valor de referência. Então, veja só. Vamos supor, eu tenho dois dados aqui, dois valores, 250, que é o valor que eu tenho aqui no 32 graus, e 110, certo? É o valor de referência. Como é que eu sei? O quanto cresceu a variação daqui desse ponto para cá, o quanto cresceu percentualmente? Bom, eu tenho que saber primeiro a diferença entre os dois, tá? A diferença entre os dois é o quê? Eu vou fazer o seguinte, essa aqui está em B9, então, B9 menos B4. Começa assim, porque a partir do momento que eu tenho B9 menos B4, o resultado disso é 140.
certo? Certo, mas esse 140 em relação a quem? Esse 140 em relação ao valor de referência, que é o B4, certo? Então eu vou pegar 140 e dividir por 110, certo? Quando eu pegar 140 e dividir por 110, isso aí vai dar 1,273. 1,273 em percentual fica isso, 127,3. O que é que você está fazendo? Você está fazendo querendo saber qual é o tamanho da fatia. Lembra de porcentagem? A gente falou de porcentagem. É fatia sobre o bolo. Só que eu tenho que identificar qual é a fatia. Nesse caso, a fatia é o quanto cresceu. O quanto cresceu a partir do 110? Bom, eu tenho 110 como meu valor de referência. Ele é o bolo. 110 é o bolo. Fatia sobre o bolo, eu descubro o percentual. Mas a questão é, quanto é a fatia? Então, a fatia é o valor que eu cheguei aos 32 graus menos o valor de referência, ou seja, a diferença entre o valor e o valor de referência. Eu dividi, eu fiz a subtração e dividi. A resposta, letra C, está aqui. Ah, João, peraí, mas veja só. E se eu quiser puxar para a alça de preenchimento para cima ou para baixo? Bom, se você quer puxar pela alça de preenchimento, você teria que fixar o cifrão 4 e o cifrão 4 aqui, é o certo. Você faz isso, aí depois você usa a alça de preenchimento para cima e para baixo, e aí ele constrói todas as outras. Mas ele não pediu isso aqui na questão. Na questão ele pediu qual é a fórmula que você escreveria ali para o valor de referência 32. Né? Então a fórmula é B9 menos B4, letra C, questão 139, só para confirmar com vocês, perfeito, letra C, nenhuma dúvida. Vamos para a nossa próxima questão aqui. 140 aqui, nós temos o seguinte: supondo que o Excel 2010 em sua configuração padrão, para que novas macros possam ser criadas, deve-se... A primeira coisa que você tem que fazer para colocar a macro, né, é você... Não é só na guia macro. Antes de configurá-lo para que seja exibida a guia desenvolvedor, que não é mostrada por padrão. Olha só, está aqui. Antes, configurar o Excel para que seja exibida a guia desenvolvedor, que não é mostrada por padrão. A gente já viu isso. Letra E é a resposta da nossa questão, ok? Vamos lá, 141, VUNESP. Nós temos o seguinte, tem uma planilha do Excel 2010 na sua configuração padrão, conforme ilustrado na figura, será aplicada a fórmula. Olha, a fórmula igual soma. Vamos fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Copiar para nossa tela e vou copiar também aquela fórmula aqui, né? Ou a nossa planilhazinha, porque aí a gente tem condições de enxergar. Olha que beleza! Agora a gente consegue fazer com a tranquilidade, né? Me acompanha comigo, todo mundo. A soma de A1 até D2. Bom, A1 até D2... desculpa aqui. A1 até D2. Essa soma. 1, 5, 8, 11, 15, 20 e 24. A soma de A1 até D2 é 24. Dividido pela média, olha que bonito, a média entre A1 e B4. Portanto, A1 está aqui e B4 está aqui. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, porque eu estou calculando a média. Dá 3, portanto, é 24 sobre 3. O resultado disso aqui é 8, certo? Portanto, rápido e fácil, tranquilo, 8. Portanto, nossa resposta é 8, letra B, está aqui. Olha, rapidinho, fácil, tranquilo demais. Deixa eu ver se eu tenho uma... Olha, eu tenho aqui uma questão já mais caprichada, que eu acho que a gente não vai conseguir ver agora, ok? Portanto, com isso a gente termina nossa aula de número, qual é o número dessa aula? É 42, 43, 43, aula 43, poxa. Com isso a gente termina a aula de 43 e com certeza, muito provavelmente, a próxima será a nossa última, né? Apesar de ter muitas questões. Ah, não, é pouca coisa, minha gente, ó. 144, ainda tem mais. Tem mais aqui, olha que legal. Até algumas são pequenas, mas até a nossa questão de número 151, 152, por que 152 está marcada aqui?
151, né? A gente foi até 151 somente. Eu acho que é até 151 que está aí com vocês. Bom, a gente verifica e... tranquilo, ok? Então, na nossa próxima aula, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente e vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque Excel pode cair bem, mas não vai preocupar você mais, eu tenho certeza. Nos vemos nas nossas próximas aulas. Na nossa próxima, eu acredito, se Deus quiser, que será a nossa última aula de Excel. E depois, novos módulos para vocês, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.